Nesta quarta-feira, o ex-presidente Lula foi interrogado como réu pela segunda vez numa ação judicial relacionada à Operação Lava Jato. A primeira foi em Brasília, no processo em que ele é acusado de tentar obstruir a justiça. Hoje, ele falou como réu pela primeira vez ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Nessa ação, ele é acusado de ter recebido propina da empreiteira OAS por meio da reserva de um triplex em Guarujá, da reforma do apartamento e do armazenamento do acervo presidencial. O ex-presidente Lula responde por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Desde o início do mês, a defesa do ex-presidente Lula tem pedido a suspensão dos prazos do processo. Primeiramente, alegou que não teve acesso a documentos. Depois de conseguir o acesso, a defesa de Lula afirmou que não teve tempo suficiente para analisar todo o material. O primeiro pedido para suspender prazos foi ao próprio juiz Sérgio Moro, que negou. Em seguida, os advogados de Lula recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também recusou. Ontem, a defesa de Lula entrou com 3 pedidos de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Hoje, o STJ negou esses 3 pedidos e o depoimento foi mantido. O ex-presidente Lula viajou para Curitiba hoje de manhã. Lula saiu do apartamento dele em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, às 8h15 da manhã e embarcou num voo fretado que pousou na região de Curitiba por volta das 10h30. Pouco depois, a ex-presidente Dilma Rousseff chegou num voo comercial, vindo de Porto Alegre. No hangar particular do aeroporto, Lula e Dilma encontraram lideranças do PT e militantes. De lá, uma parte da comitiva seguiu para um hotel no centro da cidade. Lula foi para um escritório de advocacia, onde ficou por mais de 1 hora. A Secretaria de Segurança do Paraná definiu pontos de concentração diferentes para as manifestações. Os apoiadores de Lula ficaram na Praça Santos Andrade, no centro, e os a favor da Lava Jato, no Museu Oscar Niemeyer, no Centro Cívico. Os 2 locais ficam a 3 quilômetros um do outro e distantes da região do depoimento. A Polícia Militar fez vários bloqueios para garantir apenas a entrada de pessoas cadastradas na região que fica perto da sede da Justiça Federal. E no entorno do prédio foi feito este cordão de isolamento. Nós não podemos passar deste ponto, que fica a uns 40 metros do prédio. Daqui para frente, só podem passar pessoas diretamente envolvidas com o interrogatório do ex-presidente. A interdição das ruas foi num raio de 150 metros da região onde fica o fórum. Algumas lojas não abriram. O esquema foi montado logo cedo. 3.000 policiais e guardas municipais fizeram a segurança. Fecharam um entorno todo aqui para entrar, para sair, está bem controlado. Tudo bem tranquilo, muito bem organizado. Para a gente está tudo bem tranquilo. Depois da reunião no escritório de advocacia, Lula seguiu até o local do interrogatório, acompanhado de seguranças. No caminho, o ex-presidente parou para cumprimentar manifestantes e políticos do PT, que estavam a 2 quadras do fórum, esperando a passagem dele. O carro com o ex-presidente entrou na sede da Justiça Federal perto das 2 da tarde. Horário do depoimento. A gente vai continuar em Curitiba, porque agora nós vamos conversar com o repórter Wilson Kirsch. O ex-presidente Lula seguiu do interrogatório para um ato público no centro da cidade de Curitiba. O Wilson Kirsch está acompanhando e tem informações ao vivo para a gente. Boa noite, Wilson. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. O ex-presidente terminou o discurso agora há pouco. Ele falou por cerca de 20 minutos e as pessoas começam a se dispersar aqui na Praça Santos Andrade. Quando chegou, o ex-presidente era aguardado por políticos, lideranças de movimentos sociais e manifestantes que vieram de fora de Curitiba para acompanhar a vinda do ex-presidente para depor. Segundo a PM, 5.000 pessoas participaram do ato. Para os organizadores, foram 50.000. Ainda segundo a PM, não foi registrado nenhuma ocorrência, tanto a favor como contra o presidente Lula aqui em Curitiba. Nós já dissemos, o depoimento, o interrogatório do ex-presidente Lula hoje começou por volta das 2 da tarde em Curitiba. O primeiro a perguntar foi o juiz Sérgio Moro. As primeiras perguntas foram sobre a compra do apartamento no Guarujá. O juiz Sérgio Moro chama Lula de senhor ex-presidente. Nós vamos ver agora o primeiro trecho que nós conseguimos trazer para vocês. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia
a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a OAS, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples por um apartamento triplex? Nunca. Na mesma localização dos autos, tem uma proposta de adesão sujeita à aprovação relativamente ao mesmo imóvel. Isso foi assinado pela senhora Marisa Letícia. Vou mostrar aqui ao senhor, se o senhor quiser dar uma olhadinha. De quando que é essa data aqui? Isso é de 1/4/2005. Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado. Em cima dele foi colocado o número 141. Isso foi objeto de um laudo pericial da Polícia Federal. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui, se o senhor quiser dar uma olhada. Quem rasurou? Isso não está identificado. Eu também gostaria de identificar quem rasurou. A indagação que eu faço ao senhor ex-presidente é: o senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? Não. Doutor Moro, eu tomei conhecimento desse apartamento em 2005 e fui tomar e voltar a discutir esse apartamento em 2013. Só isso. Certo. E sempre a referência era a unidade simples do apartamento? Sempre. Somente em 2013 é que eu fui ver o tal triplex. Antes de 2013, a senhora e sua esposa nunca mencionou dessa intenção Nunca mencionou. No mesma localização dos autos, evento 3, comp 12, consta um termo de adesão datado de 1/1/2004, sem assinatura com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade duplex, de 3 dormitórios, nesse edifício em Guarujá, unidade 174A, que depois, com a transferência do empreendimento à OAS, acabou se transformando em triplex 164A. Eu posso lhe mostrar o documento? Em 2004, assinado por quem? Não, esse não está assinado. Eu não sei, doutor. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo. Não me mostraram isso. O senhor quer dar uma olhada? Quem aprendeu não me mostrou um apartamento em São Bernardo do Campo. E está assinado por quem? Não está assinado. Então, se não está assinado, doutor? O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa saiba como é que foi para lá. Eu não sei como é que está um documento lá em casa sem adesão de 2004, quando a minha mulher comprou o apartamento em 2005. Vamos ver agora mais um trecho do depoimento. O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares? Tive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O senhor o senhor se recorda quem foi junto ao senhor nessa visita? Minha mulher. Só. E quem estava presente da OAS? Não sei. Sei que estava o Léo. Léo Pinheiro estava. E qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, senhor ex-presidente? O senhor se recorda? O conteúdo da conversa é que o Léo estava querendo vender um apartamento. Uhum. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, sabe que quer vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento? Não, porque eu não recusei de plano, porque o Léo falou, eu vou dar uma olhada, depois eu falo com você. O senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse apartamento? Não, no dia que eu fui lá não disse. Depois ele disse? Ele disse que ia olhar e que depois me procurava para conversar.
Sim. Isso foi em fevereiro de 2014, se não falha a memória. 2014. Certo. O senhor ou a senhora, sua esposa, solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Não? O senhor esteve uma única vez. O senhor, ex-presidente, tem conhecimento se a senhora, sua esposa, ou familiares ou pessoas a seu serviço estiveram novamente nesse imóvel? Me parece que a minha esposa esteve mais uma vez. O senhor, ex-presidente, diz me parece ou o senhor, ex-presidente, tem certeza? Me parece. Me parece que ela foi. Me parece que ela foi com meu filho Fábio. E chegou lá, o apartamento me parece que estava desmontado, estava totalmente desmontado. É a informação que eu tenho pelo meu filho e não por ela. Por qual propósito, o senhor ex-presidente, ela teria feito essa visita? Hein? Com qual propósito a senhora, sua esposa, teria feito essa visita? Certamente ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento. Porque quando eu fui ao apartamento, eu percebi que aquele apartamento era praticamente inutilizável por mim, pelo fato de eu ser, independente da minha vontade, uma figura pública, e eu só poderia ir naquela praia ou segunda-feira ou quarta-feira de cinza. Certo. Consta no processo que essa segunda visita da senhora, sua esposa, teria sido por volta de 21 ou 22 de agosto de 2014. Eu não sei a data, doutor. Saberia se foi aproximadamente isso? Eu não sei, foi em agosto. Foi em agosto. Eu já perguntei isso ao senhor, mas só para ficar claro, o senhor ex-presidente, sua esposa ou familiares orientaram a realização de reformas no apartamento triplex? A instalação de cozinha ou elevador privativo? Eu não orientei. O que eu sei é que no dia que eu fui, houve muitos defeitos mostrados no prédio. Muitos. Defeitos de escada, defeito de cozinha. O senhor ex-presidente, quando exatamente o senhor decidiu que não ficaria com esse imóvel, com esse triplex? Na verdade, no dia que eu fui ver, eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, sabe, naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno para uma família de 5 filhos, 8 netos. Certo. E agora uma bisneta. Então, logo na sua primeira visita, o senhor já entendeu que não ficaria? Que não poderia. Eu transmitiu essa informação? Nós discutimos isso, porque até a dona Marisa tinha uma coisa importante, ela não gostava de praia. Certo. Ela nunca gostou de praia. Certamente ela queria o apartamento para fazer investimento. E o senhor comunicou o senhor Léo Pinheiro que o senhor não ficaria com o apartamento? Não. Não sei por quê, mas não comuniquei. O senhor entendeu que não ia ficar com o apartamento, mas o senhor não comunicou ele? Não sei se entendi. Eu não entendi, eu não ia ficar com o apartamento, mas a dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. E ela, em algum momento, decidiu não ficar com o apartamento? Não discutiu isso comigo mais. Não discutiu. No depoimento, Lula falou sobre o encontro com o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. O ex-diretor disse na semana passada que Lula comandava o esquema de propina para o PT. Disse que tinha muito boato de que estava sendo roubado o dinheiro que o Duque tinha conta no exterior, né? E eu falei para o Vacari, se você conhece o Duque, eu queria conversar com ele. Duque, é o seguinte, você tem conta no exterior? Não tenho. Acabou, para mim era o que interessava. O senhor procurou algum outro ex-diretor da Petrobras com esse mesmo propósito? Não. Como nós já mostramos no começo dessa edição do Jornal Nacional, Lula saiu do depoimento direto para um ato de apoio a ele. O ex-presidente chegou a se emocionar em alguns momentos, mas fez questão de dizer que vai participar sempre que convocado pela Justiça. Eu virei em quantas audiências for necessário. Prestarei quanto depoimento for necessário. Porque se tem um brasileiro, se tem um ser humano que está em busca da verdade, sou eu. Um esclarecimento, nós noticiamos ontem que o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, determinou a suspensão das atividades do Instituto Lula em São Paulo.
A decisão informava que a suspensão atendia a um pedido do Ministério Público. Mas hoje, a Justiça Federal afirmou que, na verdade, a decisão de suspender as atividades do Instituto foi tomada por iniciativa do próprio juiz e, portanto, não a pedido do Ministério Público. Está feito o esclarecimento.